João 10, 14 a 21. Então diz assim o texto, nosso Senhor diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Nós já oramos ao Senhor, então, que Ele nos fale sua palavra, e nós passamos, então, à exposição da mesma. Irmãos, nesse capítulo de número 10, Jesus se apresenta como bom pastor. Ele é um capítulo conhecido da cristandade e um dos mais belos, podemos dizer assim, né? A Bíblia é toda bonita, a Bíblia é toda bela, mas um dos mais belos do Evangelho de João. E nesse capítulo de número 10, Jesus se apresenta como bom pastor, não só porque ele é, de fato, o bom pastor, o grande e supremo bom pastor, mas ele é também, meus irmãos, o bom pastor em contraste com os maus pastores. No início do capítulo de número 10, nós somos apresentados a pastores que são ladrões e salteadores. Deus não os enviou. Eles não vêm em nome de Cristo, mas eles procuram ferir e prejudicar o rebanho. E também há outro tipo de mau pastor que é chamado assalariado, ou aqui na nossa versão em português, o mercenário, aquele que está procurando receber dinheiro, receber bens, fazer a sua vida, por assim dizer, por meio do ministério ordenado. Então há tipos de pastores que são falsos pastores, que não se preocupam com o rebanho. Há o ladrão e o salteador que procura prejudicar o rebanho, e há o assalariado, o mercenário, que não é que ele quer prejudicar o rebanho. Ele até vai cuidar bem do rebanho, desde que isso não custe perda nenhuma a ele, esforço nenhum inesperado. Então ele vai fazer bem cumprir bem com o seu ministério, mas ele não vai além disso. Se precisar dar a vida pelas ovelhas, se precisar se esforçar e sofrer pelas ovelhas, ele abandonará o ministério do pastoreio. Então, é em contraste com esse falso pastor ou esses falsos pastores que Cristo se apresenta como o bom pastor. Vocês viram que aqui no nosso contexto de João, o cego que fora curado, que nós vimos no capítulo 9, nós passamos o capítulo 9 vendo o cego de nascença curado, você viu que ele foi mal pastoreado pelos líderes religiosos ali de Jerusalém. Vocês se lembram? Ele chegou até a ser expulso da vida dos judeus, da sinagoga, e assim se tornou um pária entre os judeus por causa dos falsos pastores, daqueles que não reconheciam a glória do Supremo Pastor, nem tampouco se importavam com o bem da igreja, o bem do rebanho. Então, meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo se apresentando como bom pastor em contraste com esses pastores do capítulo 9, que eram os líderes judeus que não se importavam com o rebanho. Mas então, vendo isto como o nosso contexto, nós passamos então ao capítulo 10, ao versículo 14, onde Jesus continua se apresentando como o bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Irmãos, e o versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, aqui a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo falando do relacionamento dele com as suas ovelhas e do seu relacionamento com o seu Pai. Esse conhecimento mútuo entre Jesus Cristo e o seu Pai já ficou muito bem subtendido nos versículos 3 e 4 deste capítulo. E o seu relacionamento, o relacionamento do pastor com as ovelhas também. Veja o versículo 3.
Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Está vendo aí o relacionamento do pastor com as ovelhas? O pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e o seu rebanho, que é a igreja. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois, versículo 4, de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, esse relacionamento, esse conhecimento mútuo entre o grande pastor, o bom pastor e as ovelhas, já ficou subentendido no início do capítulo 10, nos versículos que lemos 3 e 4. Agora Jesus volta a esse ensino, diácono Gilmário. Ele diz aqui no versículo 14, as ovelhas conhecem o bom pastor, e o bom pastor conhece as ovelhas. Jesus tem um relacionamento especial, meus irmãos, com aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Ainda que Jesus possa, de fato, através do seu sacrifício perfeito, perdoar e salvar o mundo inteiro, ele poderia fazer isso. Veja, ele não faz. Mas ele poderia fazer isso. Jesus fez uma obra tão perfeita que se Deus, o Pai, quisesse salvar o mundo inteiro, todos os homens, sem distinção, baseado na obra de Jesus, ele faria. Só que Jesus amou as suas ovelhas, não o mundo todo. Lembra da oração sacerdotal desse mesmo evangelho, lá em João 17? Vocês se lembram da oração sacerdotal? Jesus diz assim, eu não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus vem salvar o seu povo. Ele não vem salvar o mundo no sentido de todos os homens do mundo. Mas ele vem especificamente pelas suas ovelhas que conhecem a sua voz. E ele conhece essas ovelhas. Este povo tem um relacionamento especial com Jesus Cristo. Como Paulo diz em Efésios 5, Paulo vai dizer, maridos, amai vossa mulher, vossa esposa, como Cristo amou a igreja, um grupo específico, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Então Jesus não ama a todos os homens. Ele ama a sua igreja, o seu povo. É por isso que é errado nós evangelizarmos dizendo, sem distinção, que Jesus ama alguém. É muito comum no nosso contexto, nossa pátria, evangelistas, supostos evangelistas, nos ensinarem a dizer a qualquer um sem distinção, Jesus te ama. Mas com que base eu digo isso? A uma pessoa que eu nem conheço? O que eu tenho que dizer a ela é que ela era uma pecadora como eu sou e que Cristo veio salvar pecadores. E se aquela pessoa que está me ouvindo é um pecador a quem Deus escolheu para ser salvo em Cristo, ela crerá em Jesus Cristo e deve crer agora. Mas eu não posso afirmar que Jesus ame alguém indistintivamente. Eu posso dizer sim, sem sombra de dúvida, que Jesus ama a sua igreja, aqueles que creem em seu nome. Esses certamente contam com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora isso, Jesus não tem compromisso com os outros homens que não creem nele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus os condenará ao inferno. Eles são alvos da ira, não do amor, mas da ira de Deus. Do amor de Deus especial, somente a igreja, aqueles que creem em Jesus Cristo verdadeiramente, que entregaram a sua vida, é que são alvos do amor de Deus. E a prova de que são alvos do amor de Deus, como nós veremos mais à frente, é justamente essa. Que eles entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Todo aquele a quem Deus ama, entregará sua vida a Jesus Cristo. Então, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, é a prova de que Ele te ama. Ok? Esta é a prova que você foi amado por Jesus Cristo. Vamos lá, então, continuar o versículo de número 16 agora? Vamos ler juntos? Leiamos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, veja, meus irmãos, Jesus, ele diz que ainda tem outras ovelhas. E ele diz àqueles ouvintes naquele momento,
não deste aprisco. Ele está falando aos judeus. Então nós podemos entender que Jerusalém é o aprisco ao qual Jesus se refere naquele momento. Não deste aprisco é não daqui de Jerusalém. Eu tenho minhas ovelhas aqui em Jerusalém. Elas têm ouvido a minha voz e têm vindo para mim. Ok? Mas eu tenho ovelhas outras, além destas que eu tenho neste aprisco. Então veja só, Natália. Jesus, ele falou aos judeus, falou em Jerusalém. E as ovelhas dele em Jerusalém, que não eram todas, né? Nem todo judeu ali em Jerusalém naquele momento era ovelha de Cristo. Mas havia ali ovelhas de Cristo. E enquanto ele falava, as ovelhas saíam do curral, por assim dizer, e seguiam o bom pastor. E iam até Jesus, aqueles que, dentre os judeus, pertenciam a Cristo. Ok? É isso que estava acontecendo ali naquele momento. Mas Jesus, aqui profetizando, diz: eu ainda tenho outras ovelhas. A minha voz alcançará ainda outras ovelhas. E elas também me seguirão. Elas não são desse aprisco aqui agora. Eu já tenho um aprisco aqui. Eu já tenho eleitos que têm ouvido a minha voz aqui na Judéia. Mas eu tenho outras ovelhas. Elas ainda ouvirão a minha voz. Porque a mim me convém conduzi-las. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Essas ovelhas de outro aprisco, meus irmãos, era um mundo gentílico. Era onde o Cristo e a sua palavra iriam chegar ainda. Você vê isso acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos, Ana. É lá em Atos dos Apóstolos, presbítero Marcelo e Bruno, que Jesus Cristo vai alcançar as outras ovelhas às quais ele se refere aqui. Eu tenho outras ovelhas ainda, não desse aprisco, não entre os judeus. A mim me convém conduzi-las, e a minha voz as alcançará, e elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E é isso que aconteceu comigo e com você também. Esse texto fala de mim e de você. Jesus estava pensando em mim e em você. Quando ele falou: eu tenho outra ovelha ainda, eu tenho a Lucy. A Lucy Penetra é minha ovelha. Ela ouvirá a minha voz e ela me seguirá. Eu ainda tenho a Silvia e José são minhas ovelhas. Eles ouvirão a minha voz e me seguirão. O Valcácer é uma ovelha minha, não desse aprisco ainda, mas ele ouvirá a minha voz e me seguirá. Assim como a dona Noemi também o fará, e o Guilherme e o Ricardo. Ele falava de nós aqui. Ele estava pensando em cada um de nós, suas ovelhas. Não daquele aprisco ainda, mas, Laila, as ovelhas que viriam a ouvir a sua voz e o seguir. Se você tem ouvido a voz de Cristo, em sua palavra, é assim que nós ouvimos a voz de Cristo, é assim que ele nos fala. Ele mesmo diz, né? Ide às Escrituras, porque elas dão testemunha de mim. Se vocês querem me conhecer, vão às Escrituras, elas falam de mim. Então é assim que Cristo nos fala, pela sua palavra. E se você a tem ouvido, você se enquadra nesse grupo aqui, das minhas outras ovelhas, daquelas Davi que ainda ouviriam a voz de Cristo e o seguiriam. Se você tem ouvido a voz de Cristo, crido na voz de Cristo, na sua palavra, e seguido o bom pastor, você faz parte desse grupo aqui bendito. Ok? E aí diz então, irmãos, que haveria um só rebanho e um só pastor. E é isso mesmo. Lembra que Jesus Cristo veio para fazer a queda da separação, ou seja, operar a queda da separação entre judeus e gentios e formar um só povo, uma só igreja. Olha só o que Paulo diz. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho que fala de Cristo, não é? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É interessante, né? Primeiro do judeu, Paulo diz, e também do grego depois, porque esta é a ordem mesmo, até a ordem subentendida nos versículos aqui de João 10 que nós temos lido. Eu já tenho ovelhas aqui desse aprisco, mas ainda tenho outras ovelhas. Elas ouvirão depois a minha voz. Então, primeiro do judeu e depois do grego e depois do gentio. Então, esta é a ordem. Jesus vem para o seu povo primeiro, entre os judeus, e depois ele chama a outra parte do seu mesmo povo, desse mesmo rebanho que é um só, entre os gentios. E é isso que Paulo diz aqui. Mas Paulo diz mais lá em Gálatas. Ele diz assim, dessarte não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que na salvação não há distinção. É interessante que alguns progressistas anticristãos usam esse versículo para dizer que não há diferenças entre homem e mulher. Aquelas diferenças mais básicas, né, que nós lutamos para reconhecer biblicamente. Alguns anticristãos progressistas, defensores de causa de ideologia de gênero, homossexualismo, usam esse texto aqui para dizer que não há diferença, porque aqui diz, não pode haver nem homem nem mulher. Então, tá vendo aí, olha? Não tem diferença de homem e mulher. É tudo a mesma coisa, você que tem que dizer o que você é. Eles usam esse texto, mas eles tiram o texto fora do seu contexto. E texto fora do contexto serve de pretexto. Não é versículo não, viu, irmãos? Mas vocês estão cobrando aí. É isso mesmo. Texto fora do contexto serve de pretexto. Se eu quiser inventar uma maluquice, eu pego um texto bíblico, tiro fora do contexto dele e falo. Eu posso até, por exemplo, falar que é certo pecar. E eu posso usar um versículo da Bíblia, fora do contexto dele. Porque Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso pecar mais para vir mais graça. Mas aí o texto continua. Todavia viveremos nós em pecado? De forma alguma, nós que para ele morremos. Continua o contexto. Então cuidado com o texto fora de contexto. Aqui o contexto é de salvação. O que quer dizer aqui é que Deus salva tanto homens quanto mulheres. E nisso não há acepção de pessoas. Por isso que não há diferença nesse caso. Não pode haver diferença entre homem e mulher na salvação, porque Deus salva ambos. É isso que ele está falando. Não está falando das diferenças distintas na natureza de um homem e de uma mulher. Ok? Mas vamos lá, então. Mostrando, então, que há um só rebanho e um só pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. É um só povo. E no céu, isso será evidenciado de forma clara e sem dúvida alguma. Que há um só rebanho. Lá nós estaremos unidos a todo o povo de Deus. E lá não haverá diferença alguma. Tá? Hoje há algumas diferenças, né, de interpretação bíblica que separa o povo de Deus em denominações. Tá? Mas lá, todo o povo de Deus terá, de fato, uma mente só. Tudo ficará claro lá naquele dia. Tá? Certo? E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vamos lá então, versículo 17. Por isso o Pai me ama, continua o Senhor Jesus Cristo, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Olha só, por isso o Pai me ama, disse o Senhor Jesus, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Irmãos, esse amor entre o Pai e o Filho é antes do amor de Deus pelo mundo. Porque Deus e o Filho, assim como o Espírito, são a Trindade eterna. E eles se amam desde a eternidade. Sempre se amaram. Por isso que Deus é amor. Deus não passou a ser amor. Deus é amor. Antes de existir o mundo, antes de existir o seu povo no mundo, a sua igreja, Deus já vivia em amor entre as pessoas da Trindade. Esse amor é tão antigo, por assim dizer, quanto a própria eternidade. Esse amor entre o Pai e o Filho tem a primazia. Porque Deus nos ama, porque nós estamos no Filho. Ou seja, o amor do Pai pelo Filho, Jesus Cristo, tem a primazia. Porque Deus só nos ama se nós estivermos em Cristo, o seu Filho amado. Por isso, meus irmãos, agora o Filho demonstra em seu ato de dar a sua vida pelas ovelhas que o Pai lhe deu como ápice da sua obediência voluntária e perfeita. Ou seja, Jesus está morrendo pelas suas ovelhas como demonstração do ápice do seu amor pela vontade de seu Pai. Ele está fazendo isso porque o Pai lhe ordenou. Veja, ele está fazendo isso por amor ao seu povo, por amor a mim e a você. Mas ele faz isso acima de tudo, porque é a vontade do seu Pai, a que ele ama acima de tudo. Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, mas amarás ao seu teu Deus sobre todas as coisas. O amor do filho pelo Pai é
tem a primazia, tem o maior valor. Então, veja, aqui nós vemos que Jesus Cristo mostra o amor do Pai, o seu amor pelo Pai, morrendo pelo seu povo, segundo o que o próprio Pai o estabeleceu para fazer. Irmãos, mas veja só, quando Jesus fala de dar a sua vida para reassumir, sendo o bom pastor é esse, diferente do mercenário. O mercenário, ele cuida do rebanho até não custar a própria vida a ele. Se custa a própria vida, ou seja, se ele perde com isso, ele para de cuidar do rebanho. Mas Jesus Cristo entrega a sua vida pelo rebanho porque ele é amado pelo Pai e ele ama o Pai. Agora veja o versículo 18, que é muito importante. Ninguém, continua o Senhor Jesus Cristo, ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Irmãos, Jesus Cristo, ele não foi alvo do acaso. Ele não morreu por acaso, ok? Jesus Cristo, ele de fato não morreu por um acidente do destino, ou uma tragédia conduzida por maus feitores, por pessoas com mal intenção ou mal orientadas. Não! Ele está entregando a sua vida, ele sabe muito bem o que está fazendo. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Irmãos, isso não quer dizer que quando Jesus está dando a sua vida pelo seu povo, entregando a sua vida na mão de malfeitores, isso não exclui as más intenções e atos dos inimigos de Jesus em rejeitá-lo, prendê-lo, crucificá-lo. De forma alguma. Aqueles homens que fizeram o que fizeram com Jesus Cristo, fizeram porque quiseram fazer. Fizeram por má vontade, por pecado, por rebeldia, por incredulidade. Mas nada disso haveria de acontecer se Cristo, em obediência ao Pai, o qual ama, não tivesse entregado a sua vida aos malfeitores. Os malfeitores fizeram com ele o que quiseram, mas nada teriam feito se antes Cristo não entregasse a sua vida nas mãos deles pelo seu povo. A ideia aqui é que Cristo tem o controle de todas as coisas. E no caso específico da sua morte, ele o fez porque ele sabia que assim triunfaria em prol de seu povo. A sua vitória passava pela morte. Então ele sabia o que estava para fazer. Veja que ele diz: tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. A autoridade, irmãos, que o filho recebeu de seu pai, assim, confiado nessa autoridade, ele pode entregar a sua vida porque ele tem autoridade também para reavê-la. Como disse, a morte de Cristo não foi a de um mártir que sucumbiu vencido por seus inimigos, mas sim a de um conquistador triunfante, ciente de que mesmo ao morrer, ganharia para si mesmo um povo, um reino e uma coroa de glória. A morte de Cristo é um ato de um conquistador triunfante. Na sua morte, ele venceu a morte. Na sua morte, ele está vencendo a morte, o pecado e o mundo. Então Jesus Cristo não é um objeto de uma conspiração, um mártir indefeso que foi pego numa conspiração contra ele e acabou na cruz, sem ter o que fazer. Ele está indo à cruz, voluntariamente. Ele está conquistando todas as coisas para a glória de Deus e para o benefício de nós, seu povo. E é isso que ele está dizendo. Eu tenho autoridade para reavê-la. É esse Cristo, meus irmãos, que nós confiamos. É um Cristo com autoridade. Há uma série aí, The Chosen, que tem sido vista por muitos crentes. E ela faz um estrago tremendo. Porque ela tira de Cristo toda a sua autoridade. Toda a sua autoridade. Vocês já têm visto vídeos aí, já sabem, que The Chosen, a produtora, né, o diretor, a produtora, recebem dinheiro dos Mormons, da seita Mormon. E a seita Mormon não vê Jesus Cristo como Deus. É por isso que, como vocês também já sabem, informados aí, que na série não aparece nem o batismo de Jesus, onde ele ouve a palavra do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", e nem a transfiguração de Cristo. Não acontece lá. E tem um motivo de não acontecer. Para não aborrecer os mormons que estão colocando dinheiro na série. Jesus Cristo na série é alguém que está sempre, é alguém sempre muito humano e pouco Deus.
Quando tem um episódio que diz que mostra ali, tenta mostrar que Jesus está em Caná da Galileia, onde ele vai transformar água em vinho, e lá ele é informado pela mãe dele, como vocês conhecem no texto bíblico, mas na série a mãe dele vai até ele e diz, olha, acabou o vinho, ele diz, olha, não é chegada a minha hora, e a mãe dele diz, filho, lá na série, filho, mas se não for a tua hora agora, quando será? Aí ele faz uma cara de arrependido assim. Sim, mamãe. Ou seja, é um Jesus que tem que ser conduzido. É um Jesus que tem que ser ensinado. Fora que, lembre-se do segundo mandamento, né? Não farás representação do que é divino. Jesus não é só homem. Ele é Deus. Ele é divino. E a Bíblia diz, não farás para ti representação do divino. Nem as adorarás. Não é para fazer, muito menos para adorar. Porque tem gente que diz, não, mas eu não estou adorando. Mas não é nem para fazer. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. É para não fazer, nem adorar. Não é para fazer e aí não adorar. É para não fazer. Nisso muitos têm sido enganados. Se Satanás quisesse enganar a igreja, como ele faria? Ele faria um filme, uma série de um Jesus grotesco, contra a palavra, pecando, ou ele faria um Jesus que se parece com o verdadeiro, que fala coisas misturadas ali da Bíblia. Como é que Satanás faria? Certamente, segundo caso, ele se faz de anjo de luz. Ele vai fazer uma coisa muito parecida. E aí, aos poucos, ele vai minando. Cuidado, o nosso Senhor Jesus tem autoridade. Ninguém dá a ele. Ninguém ensina a ele. Ele ensina. Ele dá. Porque ele tem autoridade. Tenho autoridade. Esse Jesus, Senhor de tudo e de todos, que nós amamos, servimos e a quem entregamos nossa vida e confiamos. Não esse Jesus do mundo. Um Jesus fraco. Um Jesus que não tem poder nenhum, nem autoridade. Vamos lá então. Versículo de número 19 e 21 nós terminamos. Olha só o que João comenta depois de Jesus falar essas palavras que nós acabamos de ler. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, nova divisão entre eles. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Ou seja, por que vocês estão ouvindo esse homem? Não está claro que ele tem demônio e enlouqueceu? A ideia talvez seja o seguinte, por que eles chegaram a essa conclusão? Ele já vem pensando disso acerca de Jesus há muito tempo. Mas a ideia pode ser aqui a seguinte, Jesus se apresenta como pastor. E talvez eles tenham feito o elo do pastor de Davi. Lembram-se? O Senhor é o pastor que nós vemos no início do culto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus aqui se apresenta como pastor davídico, o pastor messiânico. Aquele filho de Davi, o maior deles, que há de reinar eternamente. Só que ao mesmo tempo fala de entregar a vida, de morrer. Ou seja, o Messias, o pastor davídico vai morrer, ele tem que reinar eternamente. Esse homem tem um demônio, está falando o que não bate. Eles não sabiam que para Jesus Cristo reinar, ele teria, sobre o seu povo, ele teria primeiro que comprar o seu povo com sangue. Por isso ele está passando para a morte, para depois, de maneira gloriosa, ressuscitar dos mortos. Eles não entendiam essas coisas e nem podiam, porque não tinham o Espírito Santo. Como é que eles podem entender? Então eles chegam à conclusão de que Jesus tinha demônio e havia enlouquecido. E por outro ponto, em contraste a isso, outros entre os judeus diziam, versículo 21, vamos ver juntos para terminar? Esse modo de falar não é... Então a ideia aqui é clara. Como poderia ser este homem um endemoniado ou um louco? O modo dele falar não é de endemoniado. Eu dou glória a Deus, meus irmãos, pelo testemunho. O testemunho não só do seu Jesus Cristo, em toda a sua autoridade e poder, mas o testemunho que ele dá a seu povo, à sua igreja, ao seu rebanho, às suas ovelhas, de testemunharem ao mundo. Veja, meus irmãos, nenhuma acusação falsa poderá ir contra um verdadeiro testemunho. Quando falsos acusadores se levantarem contra você, o que mais importará é o seu testemunho. O seu testemunho é aquilo que vai decretar aquilo que dizem de você.
Porque se eles levantarem falsas testemunhas contra você, o que contará o seu testemunho? Não, isso não pode ser verdade dele. Ele não é assim. Ele não fala assim. Ele não faz assim. Isso que você está dizendo é mentira dele. Ou mentira dela. Por causa do testemunho. Veja aí. Ele não fala como um endemoniado. Um endemoniado não fala assim. É uma coisa que alguém dissesse, né? Ah, fulano quer difamar um cristão, né? Um filho de Deus. E aí a pessoa diz, não, você está dizendo assim, mas não é o comportamento dele. Ele não fala essas coisas. Ele é um homem, ele pode falhar. Mas se aconteceu, foi um tropeço. Mas você está denegrindo a imagem dele, está prejudicando a imagem dele. Ele não fala assim, ele não é assim. Cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho e glorifique a Deus por meio dele. E faça calar as más línguas. Faça calar pelo seu testemunho, pelo poder de Deus, pela graça dele. Irmãos, eu termino com a aplicação aqui. Irmãos, assim como o Senhor Jesus foi entendido como um endemoniado ou um louco, não fiquemos surpresos se isso acontecer conosco hoje. A natureza humana é sempre a mesma. Ela, sem a graça de Deus, é oposta a tudo o que é de Deus e o que é do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o coração do homem, Edmila e Alana, não possui a graça de Deus, devemos esperar dos homens continuamente que eles desprezem o Evangelho de Cristo e aqueles que creem nele. Assim como o óleo e a água, também a pessoa não convertida é realmente incapaz de amar a Cristo e ter afeição pelo seu povo. Paulo vai dizer em Romanos 8,7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que você ganha da carne é inimizade contra Deus. E depois Paulo diz em 1 Coríntios 2, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso Jesus falava e eles diziam, tem demônio, e enlouqueceu. Porque eles não têm como discernir espiritualmente, eles não podem reconhecer a verdade, conhecê-la e reconhecê-la. Eles não podem. O servo de Cristo, não, irmãos, nós, povo de Cristo, servos de Cristo, não devemos achar estranhos se tivermos de enfrentar a mesma experiência pela qual nosso mestre passou. Com frequência, o crente descobrirá que suas atitudes e opiniões sobre a vida espiritual causam dissensão em sua própria família. Eu falei aqui da série, né? Que muitos têm visto, e aí você se posiciona contra, você é radical. Você quer levar tudo muito literal, você não entende, você é insensível, você não percebe que as pessoas estão sendo abençoadas. Veja. Quando nós nos posicionamos ao lado e pela palavra, nós seremos entendidos como radicais, fanáticos, loucos, alheios à condição humana, não entendendo, não tendo sensibilidade. É isso que falaram do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz assim a nós, a cada um de nós. Veja só como nós devemos, às vezes, já falei disso aqui algumas vezes, né, irmãos? Às vezes nós não temos tanto essas experiências porque nós falamos pouco de Cristo. Nós não somos tão firmes. Então por isso nós não ouvimos muito isso. Mas faça a experiência. E que seja mais do que uma experiência para você e para mim. Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Confronte as pessoas com a verdade. E você verá o que elas vão começar a falar de você. Faça isso. Pelo poder de Deus, faça isso. Não tenha medo. Na autoridade de Cristo. Se opõe ao mundo. Olha o que Jesus diz aos crentes. Olha o que ele diz a nós, seu povo. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, que é ele, se me chamaram diabo, eu que sou o dono da casa, eu que sou o rei, eu que sou o senhor da igreja, quanto mais farão aos seus domésticos? A ideia é, se o mundo trata Jesus dessa maneira, o que ele fala conosco? O pior. Porque se eles não têm respeito ao dono da casa, quanto mais a mim e você, que somos os domésticos, que somos os servos. Então espere isso. De alguma forma, irmãos, isso tem que acontecer conosco. Em algum momento da nossa vida. Nós temos que sentir a oposição do mundo. Eu não estou dizendo que a gente vai sair aqui desse domingo, né, começar a semana, tentando arrumar briga com alguém que não é crente para ser xingado, né? E finalmente, agora eu cumpri com esse pré-requisito, né? Não é isso. Mas a ideia de nós
acertarmos a nossa consciência com a palavra de Deus e proclamá-la e começarmos a denunciar o erro na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes na igreja, falando com o irmão, exortando o irmão, corrigindo o irmão, isso trará essas coisas a nós. Nós também seremos tratados como nosso Senhor foi. Jamais devemos esquecer o seguinte, eu termino. Não precisamos imaginar o pior a respeito das coisas espirituais, porque elas suscitam contendas e discórdias. Não precisamos esperar ou imaginar que as coisas espirituais são más porque elas estão suscitando discórdia e contenda. Não. Às vezes entendemos assim, não é verdade? Deixa eu explicar. Se você fala a palavra de Cristo, confronta o pecador, e aí começa a ter uma discussão e tal, aí as pessoas falam assim pra você, tá vendo? Por que você foi mexer com isso? Por que você não ficou calado? Tá vendo o seu radicalismo onde nos levou? Agora tá todo mundo brigando por sua causa. Não acontece isso? Não deixe se enganar por isso. Não deixe se atemorizar por isso. Não se acovarde por isso. Porque a verdade muitas vezes separa. Ela divide. Jesus diz, eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer espada e divisão. Eu vim trazer divisão. Ele também veio unir o povo dele, mas separar o povo dele do mundo. A igreja, não pode haver divisão na igreja, mas deve haver divisão da igreja com o mundo. Então, quando o ímpio lhe acusa de ser um divisor pela palavra de Cristo, não se acanhe. Não deixe se convencer. Porque você foi chamado para dar o testemunho de Cristo e passar pelas coisas que ele passou, dentro, obviamente, da esfera da providência divina. Do mundo te perseguir como perseguiu o Senhor Jesus Cristo. Do mundo te odiar como odiou o Senhor Jesus Cristo. Não deixe quem te engane que a verdade não é verdade só porque ela promove discórdia e contenda. Muitas vezes a verdade promoverá discórdia e contenda. Nós não estaremos aqui numa igreja, pela graça de Deus, com a igreja que busca ser fiel a Deus, se não fosse Martinho Lutero, pela providência divina, se não fosse Deus por meio de Martinho Lutero, na providência divina, ter promovido discórdia e contenda na igreja apostólica romana. Nós não estaríamos aqui. Você e eu estaremos sem a Bíblia traduzida, sob a autoridade de um homem, de um papa, que é um homem falho, inventando coisas da cabeça dele. Se não, um homem não se levantasse disposto a defender a Cristo e isso trouxesse discórdia e contenda a tal ponto que nos separamos. Nós não estaremos aqui. Então, lembre-se disso. A Bíblia diz, se possível for, tende paz com todos os homens. Se possível, faça tudo para ter. Mas nem sempre será. E não ache que a verdade haja falhado por conta disso. A verdade tem esse efeito, muitas vezes, de dividir os homens, de separar o joio do trigo. Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Defenda Cristo, o seu Senhor, aquele que se entregou por você. Honre-o defendendo. Honre-o se expondo por ele. Honre-o sofrendo por ele. Honre-o sendo rejeitado por ele, zombado. Honre-o. Ele morreu por você. Ele é o Senhor. Ele virá julgar o mundo. Ele é o Rei. Ele julgará todo o mundo. Honre-o. Não há ninguém mais merecedor da honra do que ele, o Senhor Jesus Cristo. Honre-o, meu irmão. Honre-o. Sirva-o. Viva para ele. Pelo seu poder e graça. E você receberá na mão dele a recompensa devida pela graça de ser um discípulo zeloso e fiel que procurou honrar ao seu mestre. Assim Deus nos abençoe. Amém, irmãos.